Vamos então continuar, tá? Já vimos aí essa parte da navegação e das rotas. Você vai agora clicar aqui neste menu e em tutorial, tá? Então, interface com o usuário, criando layouts, tutorial. Nesse tutorial, você vai aprender a fazer essa aplicação, ok? Isso aqui é para você treinar, né, o que você vem aprendendo nessa parte de layouts, tá? É importantíssimo que você faça esse tutorial. Eu não vou fazer passo a passo com você, esse aqui é um exercício para você fazer, tá bom? Depois que você fizer esse tutorial, que ele é bem simples, ó, alguns passos, ele vai explicando passo a passo, o que é cada item da tela, depois ele vai mostrando o código fonte, tá? E lá no final, você vai ter acesso ao código fonte do tutorial, às imagens e ao arquivo de configuração, tá bom? Então, faça esse tutorial do começo ao fim. Depois você volta e continua o vídeo desse ponto. Concluindo esse tutorial, você vai clicar nesse item, adicionando interatividade. E o que é isso? É você permitir que o seu usuário interaja com a sua aplicação. E a maioria das aplicações, se não todas, possuem isso, né? O usuário vai interagir com a aplicação, não é um vídeo que ele vai só assistir o que tem ali, tá? Bom, e por que é importante fazer aquele tutorial? Primeiro, para você colocar em prática o que você aprendeu sobre layouts. E segundo, porque esse item aqui, adicionando interatividade, é a continuação daquela aplicação, tá? Então você vai agora pegar aquela aplicação que você fez naquele tutorial e vai adicionar interatividade, né? O usuário vai clicar em algum lugar aqui, tá bom? E a aplicação vai responder de alguma forma. Bom, quando a gente começa a adicionar interatividade na aplicação, nós temos que aprender uma coisa importantíssima, que é a diferença entre stateless e stateful, ok? Então nós temos os widgets que são stateful e stateless. E o que é isso? Um componente que é stateless, ele não muda o estado dele, tá? Então você coloca lá o texto do título de uma barra, né? Calculadora, por exemplo. Pronto, aquele texto calculadora não vai mudar. Então aquilo ali é um widget stateless, ele não muda o estado dele. E o que é um stateful? É o contrário, é aquele cara que vai alterar o estado dele, né? Então você tem lá um texto e quando você clica num botão, né, num botão qualquer, aquele texto vai incrementando 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, esse cara está alterando o estado dele. Esse é um componente ou um widget stateful. Tá? E é essa a explicação que ele vem fornecer aqui para você. Tá bom? Daí, ele vai começar a explicar como é que você vai criar um widget stateful, porque o stateless nós já criamos vários, né? E o stateful, como é que você faz para criar esse componente? Ele vai então dizer passo a passo como é que isso funciona, tá? Nesse caso nós temos que criar aí duas classes, né? Uma classe que vai herdar de stateful widget, tá? E uma outra classe que vai ser uma subclasse que vai controlar o estado do componente, o estado do widget, tá? E nós vamos ter aí dois métodos, né? O método build, que vai construir esse cara, tá? E vamos ter uma chamada para o método setState, que vai redesenhar o widget na tela. Legal? Perfeito. Então veja, você já fez aquele primeiro tutorial, onde você desenhou essa aplicação aqui. Opa, eu fui para o final, pronto. Você desenhou essa aplicação, tá? Agora você já teve uma pequena noção do que é um widget stateful, tá? E você vai agora alterar essa aplicação, né, para que para que o usuário consiga interagir com ela, tá? Eu também não vou mexer nessa aplicação ainda. Essa aplicação aqui é tua, tá? No entanto, tem uma outra aplicação onde nós podemos ver esses conceitos. E que aplicação é essa? Olha, quando nós vemos aqui no Flutter, no Visual Code, no Visual Studio Code, e pressionamos Ctrl Shift P e começamos um novo projeto Flutter, seja ele qualquer, colocar teste. Vou salvar nessa pasta aí mesmo. A minha aplicação de teste que vai ser criada, ela tem um widget stateful.
Deixa eu fechar o outro. Deixa eu abrir já a tela do meu dispositivo para você ver a aplicação funcionando. Então tá, ele criou já a minha aplicação de teste. E aqui eu já estou com o meu dispositivo aguardando a minha aplicação, tá? Eu pressionei F5 para executar a aplicação. Ele vai demorar um pouquinho, que é a primeira vez que eu vou executar. Depois eu fechei o Visual Studio, abri de novo, tá? Então essa primeira carga ele demora um pouquinho. Depois tem o Hot Reload, né? E as coisas ficam bem mais rápidas. Então vamos aguardar um pouco. Eu vou mostrar para você que essa aplicação de teste que o Flutter ele disponibiliza para a gente, né? Ela já possui interação com o usuário. Ou seja, se ela possui interação com o usuário, então ela tem um widget stateful. Tá? E a gente vai entender agora como é que funciona ele, como é que é essa classe de estado, essa subclasse que controla o estado, onde é que ele chama o método, como é que é mesmo o nome do método aqui? O método setState, que é para dizer para o framework para redesenhar o widget, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar essa aplicação demo que vem com o Flutter, tá? Chegou o momento de nós analisarmos essa aplicação. E aí depois que você entender como as coisas funcionam, né? Depois que eu explicar para você como é que funciona essa aplicação de demonstração e o que é de fato esse Stateful Widget, aí você vai continuar esse tutorial aqui também por conta própria e vai concluir essa aplicação, tá? Então você inicia a aplicação aqui, apenas desenhando ela, e conclui a aplicação aqui, né, permitindo que o usuário interaja com ela, tá? Pronto, a minha aplicação já foi executada. Então veja, como é que eu sei que o usuário pode interagir com ela? Aqui, ó, cliquei no botão. Esse botão está executando algum método que está redesenhando esse widget aqui, ó, tá? Com o número. Muito bem, vamos analisar essa aplicação então. Aqui está. Ok, então a minha aplicação, ela em si mesma, nós já sabemos que a nossa aplicação em si mesma também é um widget, né? Então eu tenho o método man, que aponta para a função runUp e passa como parâmetro o método myUp, tá? O método myUp é um widget stateless, ok? E esse cara aqui é a raiz da minha aplicação, tá? Então eu vou removendo aqui os comentários para a gente dizer que já cobriu essa parte do código, tá? Então pronto. Daí eu tenho o override, eu já expliquei o que é essa anotação. Vou ter aqui o método build, que vai construir a minha aplicação e vai retornar uma material app. Então, essa aplicação está utilizando aí o material design. O título da minha aplicação é Flutter Demo e eu tenho aqui o meu tema, tá? Se você der uma lida aqui nessa parte da documentação, você vai ver que ele menciona para você mudar essa cor para outra, clicar no botão Hot Reload, né? Nós já vimos isso, apenas para você testar essa característica aí do Flutter, tá? Então pronto, a cor é azul, tá? Daí a minha página Home, ela vai apontar para My Homepage, que é o meu widget que está aqui logo embaixo, e ela passa como parâmetro o título, Flutter Demo Homepage, tá? Flutter Demo Homepage. Ok, daí eu tenho aqui o meu segundo widget, segunda classe, vamos chamar assim, né? Que também é um widget. E essa My Homepage, agora ela é, ó, stateful. Olha só. A raiz da minha aplicação é stateless, tá? Mas agora a minha página, a minha homepage é um widget stateful, tá bom? O que ele faz então? Ele chama My Homepage, passando esses caras como parâmetro. E aí ele chama o construtor da classe Py, da classe stateful. Tá? Nós já vimos lá nas videoaulas de Dart, né? Por que nós temos que fazer esse super aqui
naquela parte da herança entre classes, tá? Então veja a explicação que ele fornece aqui, olha. Esse widget é a homepage da sua aplicação, é a página principal. Ele é stateful, o que significa que ele tem um objeto de estado, tá? Ou seja, ele vai alterar alguma coisa visual para o usuário. Esse objeto de estado é definido logo abaixo. Ele contém campos que afetam como esse widget é apresentado. Essa classe é a configuração para o estado. Ela contém os valores, que nesse caso é o título, fornecidos pela classe Py, que nesse caso é o widget app. E é usada para construir o método do estado. Os fields, os campos, numa subclasse widget, são sempre marcados como final. Então tá aqui, ó. Nosso título é um final, tá? Deixa eu descomentar esse cara aqui, nós já cobrimos ele. Tá? Então eu tenho a minha homepage, ela tem um final título. E eu vou criar aqui, ó, o estado, tá? Create state, ok? Como ela é uma stateful, eu tenho então que criar o estado, tá? E esse create state, ele vai apontar para my homepage state. Tranquilo? Tá bem. Quem é esse my homepage state? Ele está logo aqui embaixo, olha. Tá? Essa aqui é a minha classe de estado. Como é que eu sei que ela é a minha classe de estado? Porque ela implementa, ela estende o estado, tá? E aqui eu coloco o estado de quem? O estado de my homepage, tá? Então eu crio a classe my homepage, que tem que estender o widget stateful, tá? Dentro dessa classe eu aponto para um create state, né? Eu crio esse cara aqui, olha, e aponto para uma classe de estado. E como é que eu sei que é uma classe de estado? Novamente, porque ela vai estender state do tipo da classe stateful, tá? No começo pode parecer um pouco confuso, mas com a prática você vai compreender isso daqui, tá bom? Então é aqui que eu vou controlar o estado da minha aplicação, né? Nós já sabemos que essa aplicação, quando o usuário ele clica no botão, ela incrementa um número na tela, né? Para controlar o número, o incremento do número, eu vou criar uma variável local. Veja que a visibilidade dela é controlada por esse underline. Quando eu coloco underline, ele entende que é uma variável privada dentro desse método aqui, né? Então vamos lá, variável local counter igual a 0. E eu vou criar um método void, que não vai me retornar nada, chamado increment counter, ou seja, incremente o contador. E olha quem é que está aqui, ó, o setState. É o setState que vai fazer o quê? Que vai redesenhar o meu widget na tela. E como é que ele sabe que tem que redesenhar alguma coisa na tela? Aí a explicação está nesse texto aqui, olha. Esse setState, ele vai dizer para o Flutter, para o framework, que alguma coisa foi alterada no seu estado. E isso vai causar com que o método build, logo abaixo, esse aqui, olha, seja recarregado. Tá? E isso vai fazer com que os valores sejam atualizados para a tela. Tá? Então, se a gente alterar o counter, esse counter aqui, ó, sem chamar o setState, o método build não vai ser chamado novamente e nada vai aparecer para o usuário. Ou seja, vai parecer que nada tenha acontecido, tá? Então, nós temos que incrementar o nosso build, temos que incrementar o nosso contador, que é o counter, mas fazendo isso dentro de setState, tá? Daí o que é que o setState vai fazer? Ele vai incrementar o counter, que é 0, vai passar a ser 1 e vai chamar o build. Opa, daí ele vem para cá. Esse build vai ser chamado então automaticamente pelo setState.
E o que é que vai acontecer aqui no build? Vamos ver. Então veja, esse método é reexecutado toda vez que setState é chamado. Tá? Então, por exemplo, quando o método incrementCounter for executado. Tá? Então, olha só. Quando alguém chamar o método incrementCounter, ele vai chamar o setState. O setState vai incrementar o contador e vai automaticamente chamar o build. Tá? E aqui ele menciona que o Flutter, né, está otimizado para executar as coisas rapidamente. Né? Então, mesmo que você chame esse build várias e várias vezes, não se preocupe porque ele vai executar de forma dinâmica. Tá? Eu vou então apagar esse comentário. E o que é que vai acontecer aqui? Né? O método build ele vai retornar um scaffold, tá? Com uma barrinha. Essa barrinha ela vai usar o título do widget. Quem é esse cara? Esse cara é a nossa aplicação. Tá? Esse título que ele está utilizando aqui é esse aqui, ó. Tá? Então, quando nós criamos o My Homepage, nós passamos título como parâmetro, né? Ele recebeu aqui o título como parâmetro, tá? E agora ele está usando o título aqui, tá bom? Então, esse vai ser o título da nossa aplicação, né? Se eu alterar aqui, veja que o título da nossa aplicação é Flutter Demo Homepage. Se eu vier aqui e colocar T2 TI Demo Homepage e salvar, ele já altera aqui também, tá? Perfeito. Então vamos descer. Já vimos que esse título é o que ele está usando ali em cima. Daí eu vou criar aqui um Layout Center, né? Ele é um widget de layout. Tá? Ele vai pegar um child e vai posicionar ele no centro da tela do parent. Isso aqui a gente já viu como é que funciona, né? Essa parte dos layouts. Quem vai ser o child de center? Vai ser uma column, tá? E a gente já estudou sobre column, então eu vou apagar esse comentário. Pronto. E dentro da column eu tenho o meu alinhamento para center. Nós já estudamos sobre isso, né? O alinhamento do eixo central, então vai ser no centro. E eu vou ter um children, que vai ser o quê? Um array de widgets, sendo que o primeiro é um texto. Vai ter You have pushed the button this many times. Nós podemos colocar assim, ó. Você pressionou o botão. Não. O botão foi pressionado a seguinte quantidade de vezes. Ficou estranho, né? Vamos alterar isso aqui. Esse português está esquisito. Quantidade de vezes que o botão foi pressionado. Ficou um pouquinho melhor. Então, olha só. Quantidade de vezes que o botão foi pressionado. Legal. A gente alterou o visual, mas ele não perdeu o estado dele. Ok. Voltemos aqui. E o meu outro item dentro desse array de filhos aqui é um outro texto, tá? Que vai imprimir um contador, ó. Tá? Nós vimos isso aqui lá no Dart, né? Como é que a gente faz a interpolação de strings. Então ele imprime o meu contador e tá aqui, ó. Ok? Mas nós ainda não sabemos quem é que vai chamar o incrementCounter, que incrementa o contador através do setState e automaticamente chama o build. A gente vai chegar lá, né? Muito bem. Daí eu fecho aqui o meu texto, fecho o meu widget, fecho o meu column, fecho o meu center. E aqui, ó, eu tenho um botão. É um Floating Action Button. O que é isso? Float Action Button. Quando você vê um widget
que você nunca viu antes, né? No caso aqui eu estou apenas dizendo qual vai ser o nome do meu botão, e aqui é o widget em si mesmo. Então você copia, vem aqui, procura por ele, aí ele vai abrir e vai explicar para você o que é um botão desse, tá? Bem, toda a explicação como nós já vimos anteriormente, né? Esse aqui inclusive tem até um vídeo. Você vai, assiste o vídeo. Normalmente são vídeos pequenos, tá? Onde ele explica rapidamente o que é esse widget. Legal? Então esse botão é esse botãozinho que a gente está usando aqui, ó, tá? Que é bastante utilizado nas aplicações atualmente, né? Então tá, estou criando esse botão. Esse botão ele tem um onPressed, tá? Você vier aqui de novo na documentação, você vai ver as propriedades dele. E se você navegar um pouquinho mais aqui para baixo, ó, você vai ver os métodos desse botão. Mas o que nos interessa aqui são as propriedades, tá? E aqui olha, eu tenho uma chamada onPressed. A onPressed property. O que é que ela faz? Ela vai ser chamada, né, quando o botão for pressionado. Tá? Se você defini-la como nulo, então o botão vai ficar desabilitado para o usuário, tá bom? Então se nós viermos aqui, olha, nesse onPressed e colocarmos nulo, por exemplo, eu salvei, eu vim aqui, ó, o meu botão está desabilitado. Tá? Eu estou clicando aqui nele, mas não está acontecendo nada. Muito bem, então vamos voltar de novo. E é nesse onPressed que eu chamo o meu increment counter. Então quando o usuário ele clica aqui no increment counter, no botão, ele clica no botão, chama o método increment counter. O método increment counter chama o setState. O setState vai executar o build, mas antes ele vai incrementar o meu contador. Quando ele incrementa meu contador, ele chama o build, que redesenha isso tudo, mas altera o estado aqui, ó, do meu widget, tá? Então ele vai mostrar um novo texto para o usuário, que vai ser um novo número. E é isso que está acontecendo aqui. Ok? Então, apenas para finalizar, ele tem aqui uma tooltip, que é increment. Daí você pode perguntar, como é que funciona essa tooltip, né? Eu, por exemplo, estou colocando o mouse aqui em cima e não está acontecendo nada. E a gente pode pensar, mas espera aí, isso aqui é um celular. O usuário vai colocar o dedo acima do botão e vai aparecer um hint, um tooltip? Né? Certamente não é assim que funciona, né? Talvez mais para frente nós vejamos essa tecnologia, né? Do cara só apontar o dedo sem tocar na tela e aparecer alguma informação para ele. Mas não é isso que vai acontecer aqui. Daí você fica naquela dúvida, tá? Então como é que funciona essa tooltip? É muito fácil de saber, tá? Você vem aqui, ó, procura pela propriedade tooltip, tá aqui ela, clica nela. Daí ele informa, essa tooltip é um texto que descreve a ação que vai ocorrer quando o botão for pressionado. Esse texto é mostrado quando o usuário pressiona de uma forma mais longa no botão e ele é usado para acessibilidade. Tá. Então vamos voltar aqui. Vamos pressionar o botão
de uma forma mais longa, long pressed, e aí aparece a dica para a gente. Tá? E veja que aparece a dica, mas não incrementa o número, né? Se eu pressionar normalmente, ele incrementa o número. Se eu quiser ver a dica, eu apenas pressiono e seguro. A dica aparece para mim, mas não incrementa o número. Legal, né? Essa tooltip. Muito bem. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. E finalmente eu tenho um child, que é um ícone. E esse ícone está usando o botão add, mas poderia ser outro. Tá? Poderia ser, por exemplo, o botão balance. Vamos ver a cara dele aqui. Olha lá, um banquinho lá, né? Account balance seria aí o saldo da sua conta, tá? E aí tem vários outros, né? Mas para esse caso aqui é o botão add mesmo, é o ícone add que nós queremos utilizar. Então tá, você aprendeu aqui o que é um widget stateful e aprendeu como alterar o estado dele, né? Por que que ele é utilizado para alterar o estado. Voltando agora lá no tutorial, aqui ó, você vai concluir a sua aplicação que você começou no tutorial anterior. Você fez todo o desenho dela, ela está funcionando bonitinha, está perfeita, mas não tem interação com o usuário. Agora você já sabe como é que você muda o estado de um widget. E agora você vai seguir o passo a passo aqui para alterar o estado da aplicação que você criou momentos atrás. Tá bom? Esse é o exercício que fica então para você realizar neste momento.